Há ocasiões em que você terá que agir rapidamente. Ganhamos muito dinheiro porque gostamos de agir mais rápido do que os outros. É uma combinação de paciência e disposição para fazer o que for preciso quando os negócios acontecerem. Nossa paciência vem da leitura e do trabalho. É isso que nos prepara para agir rápido. Quando a oportunidade surge, estamos prontos para agir, porque boa parte da nossa paciência foi usada para nos preparar. Uma cidade no meio oeste americano. Uma fila que dobra o quarteirão. Parece show ou final de campeonato. Para os investidores é como visitar Meca. Para os curiosos, a chance de ver de perto o lendário Oráculo de Omaha. É a disputada convenção da Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, o homem que fez bilhões agindo com paciência e conhecimento. Não é Nova York, nem Tóquio ou mesmo São Paulo. Uma vez por ano, a cidade de Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos, vira o centro do universo financeiro. Parece improvável, e é, mas é justamente esse paradoxo que resume o bilionário. Uma figura singular. Um mega investidor que foge dos holofotes, dispensa jatinhos, mas atrai multidões. Dezenas de milhares de pessoas, de estudantes a gestores de fortunas bilionárias, desembarcam aqui para ver, ouvir e, quem sabe, apertar a mão do homem que mudou o jeito de investir. Na noite fria, em que as temperaturas chegam a 5 graus, este homem é o primeiro da fila, como tantas pessoas que vieram dos Estados Unidos e de outros países. Ele veio da China, chegou ao centro de convenções às 11 horas da noite. Dormiu aqui mesmo, esperando o dia amanhecer. Quando Haibo Liu ouviu falar de Warren Buffett pela primeira vez, a intenção era aprender a investir, mas percebeu que poderia ir além do aspecto financeiro. Na opinião dele, o mega investidor é honesto e se cerca de pessoas honestas como ele, além de encorajar e estimular os outros a crescer. Liu diz que Buffett é disciplinado e estuda o tempo todo, outro aspecto que ele admira. E por último, conta que está aqui como uma forma de agradecimento, porque o próprio sucesso dele se deve à filosofia de investimento e de vida do americano. Tudo o que eu tenho é graças ao que eu aprendi com ele, diz o investidor chinês. Phil Flattery é um pequeno investidor que mora no Oregon e veio a Omaha para rever a família e participar da conferência. Ele admira o fato de Warren Buffett ter construído um império sem sair da cidade natal. Destaca também o estilo de gestão descentralizado do investidor, que dá autonomia aos líderes das empresas pelo mundo. A canadense Brandy Martin veio de Alberta para acompanhar a conferência. Investidora, ela diz que aprende muito com os valores de quem é consistente e que estar entre pessoas com a mesma visão de mundo a inspira ainda mais. Timothy Sheehy mora em Omaha, participa das reuniões da Berkshire Hathaway há anos e é fã de Warren Buffett e Charlie Munger. Diz que Buffett é um homem comum com uma visão extraordinária. O empresário gosta do Brasil e elogia o espírito empreendedor e a ética de trabalho dos brasileiros, com quem já fez muitos negócios. A fila é grande para garantir um bom lugar no evento e ver Warren Buffett, que mais parece uma celebridade pop. Essas pessoas que estão aqui atrás de mim, milhares de pessoas, passaram muito tempo na fila, algumas passaram a noite inteira para conseguir um melhor lugar para ver Warren Buffett falar. Além do discurso, ele vai participar também de uma sessão de perguntas e respostas. Arthur veio em busca de mais ensinamentos. Todo mundo aqui está envolvido com o Value Investing. A gente busca empresas que possam criar valor para nós ao longo do tempo. Todo mundo em busca de informação, da visão dele para o mundo, esse momento tão distinto
cenário global, 5 graus, com certeza preparados para o frio, mas para tentar pegar uma boa visão, um bom local interno lá no evento. João já adotou a filosofia de investimentos de Buffett, o investimento em valor, ou Value Investing, e está aqui pela primeira vez. Eu sou de Recife e chegamos aqui na fila por volta de 4 horas da manhã. A expectativa é aprender mais com o maior investidor de todos os tempos. E a gente tentar, de alguma forma, levar para o Brasil a cultura do investimento. Porque os países envolvidos ali investem em empresas, na geração de riqueza, e a gente espera que o Brasil também tenha este feeling e que possamos aí incutir essa cultura nos brasileiros. A economista e sócia fundadora da AGF, Louise Barsi, foi a responsável pela caravana de 80 brasileiros que estiveram em Omaha e se uniram às 40 mil pessoas no encontro da Berkshire Hathaway. 80 brasileiros que estão aqui justamente porque vem nele um exemplo de investidor que sabe fazer dinheiro, que sabe escolher empresas boas para investir, né? Eu acho que ele cunhou aí o Value Investing, né, como uma forma popular de se investir, mas mais do que isso, né, ele ensina muito também pelo estilo de vida frugal que ele leva, né? Não muito tempo atrás, muitos cunharam que o Value Investing tinha morrido, que o Warren Buffett estava ultrapassado, enfim, né? E aí com toda essa questão das tarifas do Trump, ele lá sentado numa pilha de dinheiro, né, vendeu algumas ações ao longo desses últimos anos. Então mostrou que o mais importante de tudo é você ter uma estratégia muito bem definida, apesar do que os outros estejam falando de você, né? Então tem muitas lições aí para a gente aprender. Exatamente. Qual é o perfil dos seus alunos? Olha, o perfil de todos eles, obviamente, são investidores de bolsa, né? Mas a gente trouxe eles para cá, claro, para estudar, né? Eles vieram fazer um curso de Value Investing avançado com Columbia Business School. E todos eles têm o perfil de serem apaixonados por investimentos. Então, acho que vieram no final do dia para aprender. E o que você está achando da atmosfera aqui? É uma delícia, né? Todo mundo vem para cá peregrinando, vamos dizer assim, né? Então, vem na churrascaria, na steakhouse que o Buffett gosta, vai na frente da casa dele. Acho que tudo isso cria uma atmosfera de muito coleguismo, de troca de informações, de troca de experiências, né? Então, acho que não é só sobre a reunião, é sobre fazer também amizades, né? Pessoas que têm interesse em comum. Quem investe baseado em valor, que nada mais é do que você encontrar distorções entre quanto vale uma companhia e quanto ela está cotada no mercado, é inevitável que você acabe sendo um fã incondicional do Buffett, porque ele aprendeu isso lá atrás com o Benjamin Graham, na Universidade de Colômbia, e, assim, nas últimas décadas vem sendo extremamente bem sucedido nos seus investimentos, inclusive levando essa filosofia para todos os lugares do mundo. E, é claro, no Brasil a gente também acaba tendo nossos expoentes, né? Não é por acaso que ele é o oráculo de Omaha, né? Eu acho que o Warren Buffett é um cara que mostrou o poder do longo prazo. Eu acho que essa é a grande virtude dele. Ele não foi o gestor e investidor que alcançou a maior taxa de retorno, mas ele alcançou uma taxa de retorno superior à média do mercado por muito mais tempo. Agora, sobre o evento, por que esse evento é especial? Obviamente, o Warren Buffett é a principal atração, mas eu imagino que tem toda uma atmosfera ali que deixa as pessoas muito engajadas. Certamente, assim, porque você se conecta com pessoas que têm, às vezes, um senso comum com você, que são investidoras que nem vocês, que acreditam no Warren Buffett, que acreditam na filosofia de investimento dele. 2, porque você consegue conhecer diversas as empresas investidas, e é muito legal ver que tem empresa que ele investiu lá na década de 70. Sempre cito o exemplo da Sea Candies, né, que é uma empresa de chocolate que pouca gente conhece. Ele comprou essa empresa lá no passado, só que essa empresa já pagou de dividendos para a Berkshire, já pagou muitas vezes aquilo que ele gastou lá no passado. E aí você começa a conhecer e entender um pouco mais essas empresas, isso é muito legal. E essa, querendo ou não, também é um evento um pouco de networking, né? A gente que trabalha no mercado financeiro, você conhece gente que trabalha com investimentos do mundo inteiro. Investidores do mundo todo reunidos para o encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway. É o Woodstock do capitalismo, mas é muito mais. É um culto sem dogmas, onde o profeta é um senhor de 94 anos que dirige um carro antigo, mora na mesma casa há 65 anos e não troca a Coca-Cola por nada. A Berkshire Hathaway é a empresa que Buffett transformou de uma tecelagem falida em um conglomerado empresarial com foco em investimento em valor. Quem explica essa filosofia de vida é Louise Barsi. Além de sócia fundadora da AGF, ela também é filha do grande investidor brasileiro Louise Barsi. Se eu puder sintetizar o que
que o Warren Buffett faz, e uma frase dele, inclusive, é justamente: preço é o que você paga, valor é o que você leva. No final do dia, todo investidor quer justamente isso. E ao longo do tempo, ele foi migrando muito mais para o investimento de valor, de novo influenciado pelo Munger, então buscando empresas de muita qualidade e, claro, se aproveitando dos momentos de mercado para montar essas grandes e concentradas posições. Pai e filha seguem a filosofia de investimentos de Warren Buffett. Olha, eu diria que as coincidências são muito mais no campo pessoal, no comportamental, do que na estratégia em si. Ambos aplicam o Value Investing, que é a estratégia de valor, mas eles têm em comum justamente isso: buscar boas empresas que estarão muito provavelmente no portfólio pelos próximos 20, 30, 40 anos. E é interessante ver também, né, que as semelhanças pessoais, né, obviamente não se conheceram, nasceram em países distintos, mas o comportamento dita muito da performance que ambos têm em bolsa, né? Então essa, vamos chamar de frieza, colocar as emoções de lado e entender que a cotação de curto prazo de um ativo não diz absolutamente nada sobre a qualidade daquele ativo, né? Então eles estão olhando muito para o quanto aquela empresa vale ao longo do tempo e não necessariamente para as movimentações de curto prazo. Então essa questão do comportamento, de ser muito paciente, de viver uma vida mais frugal, mais simples, né? Eu acho que são coincidências aí entre esses dois grandes investidores. Warren Buffett reza pela cartilha de que o tempo é o grande aliado e a sabedoria de um investidor de sucesso com mais de 70 anos de experiência não é de se jogar fora. Por exemplo, o mundo ouviu quando, em plena crise financeira de 2008-2009, ele aconselhou: seja ambicioso quando os outros estiverem com medo. A lógica é simples: quando todo mundo foge, aparecem as melhores oportunidades. Claro, não é para sair comprando qualquer ação, mas empresas sólidas, com bom histórico, continuam sendo boas apostas, mesmo nos piores momentos. Outra frase marcante é: não escolha ações, escolha negócios. Buffett não compra ações esperando um ganho rápido. Ele investe em empresas com visão de longo prazo, bom desempenho e gestão competente. Mesmo ações com preços atraentes podem ser cilada se a empresa for fraca. Na hora que o mercado balança, só as empresas fortes sobrevivem, e são elas que garantem crescimento real no longo prazo. Buffett usa essa metáfora: se você esperar pelos passarinhos, a primavera já vai ter passado. Ele defende a paciência, mas também a agilidade, e que se o investidor esperar demais, pode perder as melhores oportunidades. Buffett mesmo admite que não é possível prever o que vai acontecer com o mercado daqui a um mês ou a um ano. Mas ele estuda as empresas e o mercado e aposta que a recuperação costuma vir antes do otimismo das pessoas. Tantos ensinamentos, né? Mas eu acho que essa sabedoria de... Obviamente a gente sabe que é um grande ídolo, mas saber a hora de sair no auge, né? Enquanto preparar um sucessor, ter isso em mente, fazer essa transição de forma suave, né? Não fazer as coisas abruptamente. Então acho que essa é uma grande lição também para empresas familiares, principalmente, né, que estão passando o bastão, empresas que querem ter essa longevidade. Eu acho que esse é um grande ensinamento, né? Pensar em sucessor, em futuro, é sempre muito importante. E para entender como Warren Buffett se tornou uma lenda no mundo dos negócios, é preciso olhar para o passado. A história de Warren Buffett começa muito antes do sucesso nos negócios. Ele nasceu em Omaha, Nebraska, em 1930, filho de Howard Buffett, um corretor da bolsa que mais tarde seria eleito deputado, e de Leila Buffett. Cresceu num lar com duas irmãs, Doris e Roberta, num ambiente de valores tradicionais e muito trabalho. Os avós paternos tinham um pequeno mercado, e foi ali, entre prateleiras e contas, que nasceu o interesse de Warren pelos negócios. Aos 6 anos, comprava pacotes de chiclete e vendia de porta em porta, já com lucro. Pouco depois, fazia o mesmo com refrigerantes, jornais e bolas de golfe usadas. Aos 11 anos, comprou suas primeiras ações. 3 papéis da City Service por $38 cada. Quando elas caíram para 27, ele teve o pânico de iniciante, mas resistiu. Quando subiram para 40, vendeu, feliz por ter lucrado. Até ver um tempo depois, as ações dispararem para mais de $200. Foi a primeira grande lição. A paciência é mais lucrativa do que a pressa.
A obsessão só aumentou. Warren lia tudo: jornais, balanços, livros de economia. Aos 14, fazia sua própria declaração de imposto de renda e deduzia sua bicicleta como despesa profissional. Fez faculdade em Wharton, depois Nebraska, e mais tarde se tornou discípulo do lendário Benjamin Graham, autor de O Investidor Inteligente. Em 1952, ele se casou com Susan Thompson. Os dois tiveram 3 filhos: Susan Alice, Howard Graham e Peter Andrew. Depois da morte de Susan, Warren se casou com Astrid Manx em 2006, com quem já convivia havia algum tempo. A família sempre foi uma base sólida na vida de Buffett. E o legado vai além do dinheiro. Os filhos hoje são ativos na filantropia, levando adiante os valores de simplicidade, responsabilidade e generosidade, que sempre fizeram parte da casa dos Buffett. A Berkshire Hathaway era uma empresa têxtil da Nova Inglaterra. Buffett começou comprando ações porque achava que estavam baratas. Quando foi enganado por um dos diretores sobre uma recompra de ações, decidiu comprar a maioria e assumir o controle. Parecia um erro, e foi. O setor têxtil estava morrendo. Mas Buffett usou a Berkshire como veículo para comprar empresas que geravam caixa, e muito. O segredo? Comprar bons negócios com gestão competente e marcas fortes, de preferência com vantagens competitivas duráveis. A Berkshire Hathaway emprega mais de 360 mil pessoas em todas as unidades da empresa. Esse aqui é o quartel-general, que fica bem no centro de Omaha, a mais ou menos 10 minutos de carro da casa de Warren Buffett. Daqui, eles tomam decisões de investimentos que afetam o mundo inteiro. Vamos conhecer agora algumas empresas nas quais eles investem. Ao longo das décadas, a Berkshire Hathaway comprou ou investiu em seguros, em empresas ferroviárias como a BNSF Railway, uma das maiores dos Estados Unidos. Investiu também em pilhas e baterias, fast food e empresas de doces. E em participações massivas em empresas como Apple, Coca-Cola, American Express e Bank of America. O Buffett é um investidor que valoriza muito, principalmente, a geração de caixa de uma empresa, né? O fluxo de caixa, o quanto uma empresa vale, né, para os próximos 5, 10 anos, para um longo período de tempo, né? Então, para ele, pouco importa quais foram os resultados do trimestre ou do ano, né? Pouco importa as emoções que isso gera nele de curto prazo, né? O que vale realmente o quanto essa ação vale, né, no longo prazo. O mundo comete grandes erros e surpresas que se tornam mais dramáticos à medida que o sistema fica mais sofisticado. Isso faz parte do mercado de ações e é o que o torna um bom lugar para concentrar esforços se você tiver o temperamento adequado. Mas é um péssimo lugar para se envolver emocionalmente. Se você se assusta com os mercados que caem e se empolga quando as ações sobem, não quero parecer crítico, sei que as pessoas têm emoções, mas é melhor atuar em outra área. Ele gosta de bons ativos, ativos bem gerenciados, por boas pessoas. Ele fala muito não só de você se cercar no seu profissional, como também buscar boas gestões, né? E negócios que tenham fortalezas tais. E afinal, se você vai ficar com esse ativo um longo período de tempo na sua carteira, vez ou outra vai acontecer de aparecer um gestor ruim. Então, é bom que você procure uma empresa com um negócio sólido. Afinal, são negócios que aguentam um pouquinho mais de desaforo ao longo do tempo. Fortaleza que Warren Buffett procura em todos os investimentos que faz, como destaca o estrategista-chefe e sócio da Avenue, Will Castro Alves. O que o Buffett sempre procurou foram essas empresas que tinham esse fosso, essa vantagem competitiva que tornasse o negócio dessas empresas mais perenes, né? Porque elas conseguem atravessar momentos de recessão, momentos de maior competição do mercado. Por exemplo, os grandes bancos americanos, as grandes empresas de petróleo que ele investe. Não é tão simples você substituir o petróleo, né? Até hoje a gente está tentando, vem buscando, mas leva tempo. E aí ele investe em empresas de petróleo, empresas tradicionais, né? Bancos, a mesma coisa. Está tendo muita disrupção no setor. Querendo ou não, o banco ainda faz parte da vida da maioria das pessoas.
adquirentes de cartão de crédito também da mesma forma. Foi errando e acertando que Buffett se tornou uma das mentes mais respeitadas no mercado. Aprendeu a ler empresas como quem lê um livro, olhando além dos gráficos e entendendo o valor no longo prazo. Evita modismos e busca negócios que manteria para sempre, como ele mesmo diz. Se você não quer ter uma ação por 10 anos, nem pense em tê-la por 10 minutos. O estilo de Buffett virou escola, seguido por empresários e investidores no mundo todo. No fim, talvez, seu maior ensinamento não seja sobre o dinheiro, mas sobre tempo. Eu acho que uma das grandes lições é justamente uma das frases que o Barsi também usa por aqui, que é você controlar os seus egos, né? Então, é você, mesmo podendo comprar de tudo, você ter essa vida mais frugal, mais humilde, que dá prazer para o Buffett, aparentemente, é justamente esse jogo gostoso dos investimentos. É uma coisa muito mais intelectual. Não é uma atividade que ele começou para vou me tornar um bilionário no futuro. Isso foi uma consequência de boas escolhas e de escolhas coerentes ao longo do tempo, né? Aliado a uma estratégia muito poderosa. Buffett levou décadas para investir em tecnologia, mantendo uma postura cautelosa. Isso mudou em 2016, quando a Berkshire Hathaway surpreendeu o mercado ao aplicar mais de 31 bilhões de dólares na Apple. 9 anos depois, a relação segue sólida, mas passou por ajustes. No segundo trimestre de 2024, a companhia vendeu cerca de 80 bilhões em ações da Apple. A movimentação chamou atenção, mas não indicou perda de confiança na empresa. A Berkshire Hathaway ainda mantém uma posição relevante na Apple. Mais de 905 milhões de ações avaliadas em 174 bilhões de dólares. Uma quantia que representa cerca de 6% de todas as ações da Apple no mundo. O Buffett fala muito sobre a zona de competência, né? De que raramente ou nunca ele vai investir em algo que ele não conheça. E no momento, inclusive, se a gente fizer uma retrospectiva, início dos anos 2000, ele foi fortemente criticado por não ter tecnologia na carteira, no portfólio, e por ter caixa na época e por ter empresas de setores considerados mais tradicionais, vamos dizer assim. E no final do dia ele estava certo, porque logo depois veio a bolha das .com. Muitas dessas empresas de tecnologia, claro, muitas saíram vencedoras, mas na época era muito incerto ainda quais seriam essas companhias que seriam as vencedoras nos próximos anos. Ele, e até pela sua experiência, né, aprendeu um pouco sobre comportamento humano e comportamento do consumidor. Foi isso que ele viu na Apple, né? E aí muita gente, na época, de certa forma, criticou, ou aquela ideia de que, não, ele está entrando agora, já está meio tarde, né? Isso lá em 2016, né, quando muita gente imaginava, não, a Apple já, o que tinha que dar já deu, o que tinha que subir já subiu, né? E ainda assim ele carregou e foi a ação que gerou até hoje o maior ganho financeiro, né? Não foi percentual, mas financeiro, até pelo volume investido, né? Foi o maior ganho para a Berkshire de toda a sua história. E ele investiu justamente quando ele entendeu como funcionava o negócio da Apple, quando a Apple já era um negócio dominante, quando ficou claro que não era simplesmente um negócio de hardware, era também um negócio de software, de aplicativos, que era um negócio que tinha os moats, que é justamente aquilo que ele procura, que são as fortalezas de uma empresa. A empresa continua sendo um dos principais pilares na carteira de investimentos de Buffett, representando cerca de 1/5 do portfólio da Berkshire Hathaway. E o próprio Buffett já afirmou, mais de uma vez, que considera a Apple um dos negócios mais extraordinários do planeta. Você não ter pressa de se expor, acho que essa é uma das grandes lições de Buffett também, não se expor a uma empresa, a um ativo, a um setor, simplesmente porque o mercado acredita que esse é o futuro ou que, enfim, essa é uma tendência, né? Quanto mais você investe naquilo que você conhece profundamente, maiores são as suas chances de sucesso. Afinal, ele monta grandes e concentradas posições. Ele não monta posições pulverizadas, né? Então, o conhecimento sobre o ativo e sobre os negócios que aquele ativo atua são muito importantes. E como um dos ensinamentos preferidos de Buffett é nunca invista em um negócio que você não entende, até hoje ele não entrou diretamente nos mercados de criptomoedas. Buffett e o sócio Charlie Munger criticaram as criptos por anos.
Mesmo quando o Bitcoin passou de $1.000 em 2013 para mais de $100 mil hoje, Buffett seguiu cético, afirmando que as criptomoedas não têm valor no longo prazo, embora reconheça o potencial da tecnologia por trás dos ativos digitais. Ele já investiu em bancos com plataformas cripto, mas nunca nas moedas em si. E mesmo crítico, ele demonstra empatia por quem investiu no mercado de cripto com esperança no futuro. Aí vem um pouco da característica mesmo dele de ser um analista, não de ações, mas um analista de negócios, um analista de empresas. Ele sempre bate muito na tecla disso, assim, né? Que ele quer investir num bom negócio, que ele quer surfar esse crescimento desse bom negócio, né? E aí foram vários negócios ao longo da vida dele. Ele já investiu em jornal, na época que o jornal era bom, TV, ele já foi investidor de televisão, de canais de televisão, ele já foi investidor nem sempre de bons negócios, como é o caso de aviação civil, mas sempre de negócios. Ele nunca foi um investidor de mercados futuros, de mercados derivativos, ele nunca foi um investidor de commodities. E aí as criptos, elas acabam entrando nesse universo de algo que não faz muito círculo de competência, que é uma coisa que ele bate muito, né? Em ficar no meu ciclo de competência. Mesmo dentro do universo de ações, né, de análise de empresas e negócios, né, ele fica dentro desse círculo de competência, que é onde ele entende, ele consegue analisar, ele consegue gerar valor. E eu acho que ele tá correto, né? E aí, obviamente, que as criptos, assim como outros ativos, não fazem parte desse círculo de competência dele. Mesmo com a Berkshire Hathaway atuando em diversos setores, Buffett prefere esperar pelo momento que considera ideal. Uma empresa excelente a um preço irresistível. Enquanto o mercado vive incertezas, ele mantém calma e dinheiro em caixa. São mais de $300 bilhões prontos para uma grande oportunidade. Ele poderia até comprar 100% da Coca-Cola ou da American Express e ainda sobraria dinheiro. Leva um tempo, as boas coisas levam um tempo. Para você construir um castelo, você vai tijolo a tijolo. A fortuna do Buffett foi feita grande parte depois dos 60 anos dele. Então, até os 60 anos, ele não era esse cara tão famoso por ter tanto recurso financeiro. Mas o efeito composto, né, foi fazendo a diferença. Ao longo de uma vida dedicada aos investimentos, Warren Buffett não ficou conhecido apenas por multiplicar fortunas. Ele também se destacou por algo mais raro entre os bilionários: o compromisso público com a filantropia. E não foi uma promessa qualquer. O valor de mercado da Berkshire Hathaway passa de $600 bilhões. A fortuna pessoal de Warren Buffett ultrapassa os $150 bilhões. Mas ele já disse que não pretende vender nenhuma ação. Em vez disso, vai doá-las de forma gradual. Warren Buffett já doou mais de $60 bilhões para instituições de caridade, principalmente para o instituto criado por Bill Gates, o criador da Microsoft, que também doou a maior parte da fortuna dele para esse projeto que inclui infraestrutura e educação em países pobres, principalmente na África. Em 2006, Buffett surpreendeu o mundo ao anunciar que doaria 99% de sua fortuna. Na época, o valor estimado era de mais de $40 bilhões. Dá tempo de ver, de maturar se o projeto foi bem sucedido, né? Dentro desse universo de filantropia, né? Saber se o dinheiro foi bem ingerido, foi bem empregado. Tem a questão do compounding também, né? Porque ele pode doar $1 bilhão agora, ou ele pode carregar durante mais 10 anos, investir até uma taxa de retorno de 7%, e em 10 anos você já teria 2 bi. Então você teria 2 bi para doar em vez de doar 1 bi agora. Então tem essa ideia também de que se ele doar tudo agora, não deixa o dinheiro crescer, o bolo crescer, né? O efeito compounding, que é uma coisa que ele sempre fala. Então tem esse ponto. E obviamente que até uma questão de tributação e, entre aspas, logística, né? Muito dinheiro de uma vez só é difícil de você alocar, é difícil de você mexer, é difícil de você cuidar. Então, para evitar dar esse trabalho, né, na filantropia, ele vai fazendo de forma escalonada, ano a ano, mas já com um plano bem traçado e bem definido. Recentemente, o mega investidor de 94 anos anunciou a doação de mais um pacote bilionário de ações da Berkshire Hathaway. Ao todo, serão cerca de $6 bilhões distribuídos entre 5 fundações filantrópicas. Essa ação faz parte de um compromisso público assumido há quase 20 anos.
No evento da empresa em 2025, Buffett deixou claro que não venderá suas ações, mas que continuará repassando parte delas aos poucos até o fim. Não pretendo vender ações da Berkshire Hathaway. Vamos doá-las aos poucos. Seguidor da filosofia de Buffett, o investidor César Paiva vê esse movimento como um aspecto importante no projeto de vida do bilionário. E ele sempre procura investir em boas empresas que tenham uma boa gestão, que tenham boas perspectivas, né? E quando ele foi escolher doar o dinheiro dele, eu acho que ele escolheu muito bem uma série de fundações que são muito bem geridas e atacam causas que vão fazer realmente a diferença, né? Então eu acho que ele tenta ter uma certa analogia no sentido que ele quer ver o dinheiro dele fazendo o máximo de benefício para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E que sejam doações eficientes. Um bilionário que faz da riqueza um instrumento de transformação. Em 2010, Buffett e Bill Gates criaram o The Giving Pledge, que convida bilionários a doarem parte de suas fortunas para causas como pobreza, desigualdade, saúde e educação. Mais de 250 pessoas e 30 países já aderiram. Buffett também apoia instituições dos 3 filhos e acredita que heranças excessivas fazem mal. Ele diz que dar muito dinheiro aos filhos é como entregar uma arma carregada a uma criança. Já tinha falado que ia doar toda a fortuna dele, enfim, deixar uma parcela muito pequena para os filhos. Então vai desse conceito de quem é o Buffett, essa filosofia dele, né, de que o dinheiro realmente não é a coisa mais importante na vida dele, é só uma coisa que ele gosta de fazer, é quem ele é, analisar empresas, analisar negócios, investir. E que isso não deveria ditar o rumo da sua vida, nem a dos seus filhos. Ele fala muito isso, né? Para os filhos, que obviamente já têm uma certa idade agora, né? Mas para eles terem a sua própria vida e que o dinheiro não ser essa principal influência na vida deles, né? E o Buffett, acho que sempre deu um exemplo assim muito forte desde o início, que ele sempre falava que os filhos dele ele ia dar o suficiente para que escolhessem o que queriam ser ou trabalhar, mas não o suficiente para que eles escolhessem fazer nada, né? Então acho que é um exemplo que ele sempre valorizou muito o trabalho, que cada um dos filhos tivesse assim o seu próprio trabalho, assim, o seu próprio mérito, né, ao longo da vida. E ele nunca fez isso pelo dinheiro, né? Ele sempre gostou muito da atividade de investimento. Ele chegou a falar que se ele precisasse pagar para ter esse trabalho dele, ele pagaria, agora que ele é bem rico. E no final, eu acho que o impacto que ele vai fazer e a utilidade desse dinheiro ajudando os mais necessitados, eu acho que deixa o trabalho dele assim, ainda toda a trajetória dele ainda mais bonita, né? Então acho que é um belo de um exemplo. Infelizmente, acho que tanto no Brasil quanto no mundo, acho que teriam mais pessoas a seguir esse caminho do Warren Buffett. Viver de acordo com seus princípios é o que Warren Buffett faz. Enquanto outros bilionários têm ilhas, iates e foguetes, Buffett é um bilionário sem esses interesses e que mantém uma vida discreta. Ele é um bilionário, um dos caras mais ricos do mundo, mas você nunca viu uma foto do Buffett num iate, numa grande festa. Ele já teve um jatinho e se arrependeu, isso foi o pior investimento da vida dele. Ele continua na casa dele lá em Omaha, no Nebraska, que é uma cidade bastante simples do interior dos Estados Unidos. Então é um cara que ele sempre teve isso, é parte dele, não é algo que ele esteja querendo nem ensinar, eu acho que é quem ele é de fato. Outro aspecto interessante sobre a personalidade de Warren Buffett é a casa em que ele mora. Ele está nesse imóvel aqui desde 1958. Na época, ele comprou a casa por pouco mais de $30 mil. Hoje, ela é avaliada em $1 milhão e 200 mil, aproximadamente R$6 milhões. Claro que não é uma casa baratinha, mas para quem tem um patrimônio pessoal de mais de $100 bilhões, realmente ela fica aquém do que ele poderia ter. Ele disse que nunca se mudou daqui porque ele gosta da vizinhança e também porque essa casa tem para ele um valor sentimental. Ele disse que só se mudaria da casa se por acaso ele fosse mais feliz em outro lugar. E até agora ele disse que não conseguiu encontrar essa felicidade em nenhum outro lugar que não seja aqui. Outra coisa curiosa é que Buffett falou que essa casa aqui foi o terceiro melhor investimento que ele fez na vida. Sabe quais foram os outros 2? As 2 alianças de casamento.
Aqui a gente vê turistas e pessoas que chegaram para a convenção tirando fotos em frente à casa de Buffett. Para este investidor chinês, é um momento muito especial. Ele trabalha numa empresa e investe seguindo os princípios de Buffett. Valoriza a vida simples e a humildade do investidor americano, que considera uma questão de temperamento. O estilo de vida se mantém no café da manhã. No caminho da Berkshire Hathaway, Buffett passa todos os dias nesta lanchonete da rede McDonald's, que fica entre a casa dele e a sede da empresa. E o mais curioso é que se o mercado financeiro está em alta, ele pega um café mais caro. Agora, se estiver em baixa, ele compra um café mais em conta. Algo, no mínimo, curioso. A história se espalhou tanto que esta lanchonete virou também um ponto de peregrinação para as pessoas que vêm participar aqui do encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway. Depois disso, o McDonald's decidiu dar a Warren Buffett um Gold Card, que serve para ele comer de graça a vida inteira em qualquer lanchonete do McDonald's aqui em Omaha. Claro que para um bilionário isso não faz muita diferença, mas foi uma bela ação de marketing por parte do McDonald's. E é com uma rotina bem simples que Warren Buffett até hoje passa boa parte do dia lendo. Ele investe entre 5 e 6 horas por dia no estudo de relatórios anuais, jornais, livros e balanços. Para ele, investir é mais comportamento do que genialidade. Evitar dívidas e entender bem o que se compra. Buffett diz que sua vantagem competitiva é não fazer nada quando todos estão em pânico. Assim, o oráculo de Omaha se estabeleceu e se manteve no mundo dos negócios. Em vez de tentar prever o mercado, Buffett escolhe negócios que gostaria de ter para sempre. Como ele diz, nosso período de retenção favorito é para sempre. Esse rio atrás de mim aqui é o rio Missouri. E tudo que você está vendo daquele lado da margem ali está no estado de Iowa. Do lado de cá, onde eu estou pisando agora, vou pedir para a câmera me acompanhar aqui, está o estado de Nebraska, onde fica Omaha, que é a maior cidade do estado. O rio Missouri é uma das colunas vertebrais do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. É aqui, em Omaha, que a importância do Missouri ainda se faz sentir. A cidade se transformou em um dos maiores centros de negócios dos Estados Unidos, lar de empresas como a Berkshire Hathaway. Ou melhor, do império Berkshire Hathaway, criado por Warren Buffett. E todo gênio precisa de um parceiro à altura. Buffett teve o advogado e investidor Charlie Munger. Juntos, construíram uma cultura empresarial que despreza o curto prazo e valoriza decisões éticas e duradouras. Charlie influenciou Warren a abandonar o chamado cigar butt investing, ou investimento em bitucas de cigarro, que é como ele chamava a compra de ações baratas só porque estão baratas. Munger construiu com Buffett um foco em negócios realmente consistentes e sólidos. Durante décadas, os dois dividiram o palco da convenção com leveza e bom humor. Através dessa filosofia de achar o valor de uma empresa, o valor intrínseco de uma empresa, e depois também ele evoluiu a própria teoria do Benjamin Graham, né? Muita gente fala, assim, se você for olhar a história do Benjamin Graham, ele focava muito no valor de liquidação de empresas, no valor das empresas intrínseco, balanço patrimonial, e ali ele buscava comprar empresas baratas, não necessariamente as melhores empresas ou boas empresas. E o Warren Buffett fala que o Munger agregou muito nesse sentido de, não, peraí, você não precisa comprar empresa só porque ela está barata, você tem que comprar uma empresa que também seja boa. E aí casou essas duas coisas, né? Uma que ele aprendeu com o mestre dele, que foi o Benjamin Graham, outra que ele aprendeu com o Charlie Munger, o melhor amigo dele, braço direito dele, casou e deu esse resultado fenomenal, que é a performance do Warren Buffett e da Berkshire Hathaway. Longevidade também é o forte da dupla. Charlie morreu em 2023 aos 99 anos. E em 2024, Warren Buffett compareceu sozinho pela primeira vez no palco que dividiu com o parceiro por 46 anos. Durante o primeiro encontro sem Charlie Munger, Warren Buffett divulgou a carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway. Além de resultados, a carta destaca 5 pontos relevantes para o mundo dos negócios. A Berkshire pagou quase 27 bilhões de dólares em impostos corporativos, cerca de 5% do total arrecadado nos Estados Unidos.
Sem pagar dividendos, a empresa reinveste tudo. Encerrou 2024 com 334 bilhões de dólares em caixa, o dobro do ano anterior, e segue com foco em investir, especialmente em ações americanas. Para Buffett, investir é confiar no tempo e nunca parar de aprender. Ele fala muito de aprender sempre, cercar de pessoas que vão te agregar. Ele mesmo, né, falou que a vida toda dele, assim, né, ele gostava de estar com o Charlie Munger, era um cara que ele aprendia muito. Uma característica do Buffett é que ele tinha a agenda relativamente livre, né, o Bill Gates que cita isso, né, foi lá ver, imaginou que o cara ia estar com a agenda cheia, não ia ter tempo para nada, né, ele puxa um caderninho com um monte de espaço vazio na agenda, né, que é aquela ideia de ter tempo para pensar e gastar ou investir tempo naquilo que realmente faz sentido para ele. Já no encontro de 2025 da Berkshire Hathaway, havia duas grandes expectativas. Poderia ser o último encontro anual de Warren Buffett por causa da idade avançada, e também ele poderia falar em sucessão e, por consequência, em aposentadoria. Vários países de diversos continentes que viajam e se programam todos os anos para comparecer a esses 2 dias tão importantes, né? Uma empresa que vale mais de 600 bilhões de dólares. Mas o que traz tanto dinheiro para a Berkshire Hathaway? A Holding Invest é dona de companhias que fazem desde chapéu de cowboy até trem e avião. Esta feira, que é realizada junto com o Encontro Anual de Acionistas, traz uma amostra dessa produção. É uma espécie de Disneylândia dos investidores. O evento antes do encontro com Buffett é uma grande feira das empresas do portfólio da Berkshire. São centenas de estandes de marcas. Além de produtos com descontos exclusivos, os visitantes também podem conhecer de perto as estratégias de negócio de Warren Buffett. Mas esqueça o clima sério das reuniões corporativas. Aqui o ambiente é de festa, com produtos exclusivos, experiências interativas e uma celebração ao universo criado por Warren Buffett. Um dos estandes mais visitados de 2025 foi o da NetJets, empresa de jatos executivos controlada pela Berkshire Hathaway. Além de expor modelos em tela, eles instalaram um simulador de voo realista, que atraiu uma fila constante de visitantes querendo experimentar a sensação de pilotar um jato privado. Empresas como Geico, BNSF Railway, Dairy Queen também marcaram presença, com promoções, edições exclusivas e brindes. E como em todo ano, para muitos, mais do que investir, a viagem a Omaha é uma oportunidade de estar com outros apaixonados por finanças, de trocar ideias e de participar de uma comunidade rara. É como um estádio com 20 mil pessoas que pensam como eu, disse um dos participantes. Fez questão de tirar a foto aqui? É importante, né? A gente veio lá do Brasil, né? Estamos numa equipe legal aí e essa frase é clássica, né? Price is what you pay and value is what you get. Preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva. É uma experiência única, né? Eu já tinha alguns anos que tinha esse objetivo de vir para cá. Tenho uma carteira, né, de ações e gosto também da filosofia de buy and hold, né? Comprar as empresas visando o longo prazo para receber dividendos. É um evento que mistura entretenimento, varejo, educação financeira e negócios multibilionários. Tudo no mesmo espaço. E o mais impressionante, o dono do show está por lá, andando entre os participantes como se fosse um investidor comum, mas é o maior de todos. Por uma questão de mobilidade, ele chega de carrinho de golfe, acompanhado por outro nome de peso da empresa, o canadense Greg Abel, que lidera o setor de energia da companhia e é o braço direito de Buffett. No centro de convenções lotado, Buffett, Greg Abel e outro vice-presidente da Berkshire, Ajit Jain, eles respondem perguntas do público e conversam com as 40 mil pessoas. Neste ano, Buffett centrou sua fala na importância de se cercar de pessoas boas e íntegras. Disse que são essas pessoas que levam você pela vida. Aproveite ao máximo as boas pessoas da vida. Elas tornam você uma pessoa melhor. E se puder, esqueça as que não valem a pena. O bilionário é um crítico que não foge ao debate público. Ele aproveitou o palco para fazer um alerta claro.
O comércio não deve ser usado como uma arma. Nos Estados Unidos, nós vencemos. Nós nos tornamos um país incrivelmente importante, começando do nada há 250 anos. Nunca aconteceu nada igual. Não acho que agir assim seja certo nem sensato. O progresso do mundo não precisa acontecer às nossas custas. Quanto mais prosperamos, mais seguros nos sentimos. E nossos filhos também. O comércio internacional não pode ser usado como uma arma. Sem citar nomes, mas com um recado direto, Buffett criticou o protecionismo nas políticas comerciais dos Estados Unidos. Uma referência à gestão do presidente Donald Trump. Na visão de Buffett, o mundo tem mais a ganhar com a cooperação do que com o confronto. Quanto mais os outros países crescerem, mas nós também vamos crescer, disse ele. Ao final, expectativas se confirmaram. Acho que chegou a hora em que Greg deve se tornar o diretor executivo da empresa a partir do final do ano. Buffett passou o bastão do comando do conglomerado financeiro e anunciou uma semi-aposentadoria. Ele vai continuar como presidente do conselho, ou, como ele mesmo diz, eu ainda ficarei por perto caso possa ser útil. Mas a palavra final nas operações, na distribuição de capital e nos outros assuntos será de Greg. Acredito que ainda possa opinar caso tenhamos momentos de grande oportunidade. É meu 7º encontro. Chamou atenção porque esse foi o encontro com mais gente. Então parecia que as pessoas já estavam esperando uma notícia, essa notícia que surpreendeu a todos, inclusive o próprio Greg. Um marco, eu acho que é o fim de uma era, uma perda, né? Uma perda, mas eu acho que foi muito inteligente a saída dele, esse posicionamento, porque sai no momento em que as ações da Berkshire estão no topo histórico, no momento em que ele deixa 27% do caixa para o sucessor. Então, poxa, deixou boas condições, ótimas condições para continuar fazendo um bom trabalho. Acho que a gente acabou de testemunhar a história sendo escrita diante dos nossos olhos. O momento de anunciar a aposentadoria dele chegou. Ele que teve a oportunidade de ter estudado com grandes professores, né? Então o próprio Benjamin Graham, que forjou e cunhou o Value Investing, e ele foi o aluno que superou o mestre, né? Ele foi aquele que conseguiu colocar tudo em prática e construiu esse império, todo esse legado. A mente sharp, a mente afiadíssima, e sem dúvida nenhuma que ele vai continuar tendo um grande impacto, uma grande influência nas decisões da Berkshire. Histórico, né? O Warren Buffett, ele sai de cena. Obviamente que o senhor de 94 anos não era ele que tocava o dia a dia da companhia, o Greg Abel já era o cara que tocava, mas ele realmente passa o bastão de forma oficial e saiu muito bem, né? O senhor de 94 anos super lúcido, deu bastante comentário sobre diversos aspectos aí super interessantes da economia, de investimentos. Falou sobre tarifa, falou sobre o Doge, falou sobre AI impactando o setor de seguros, investimentos no Japão e por aí vai. Então, assim, é sempre muito produtivo, você aprende muito, não só com a sabedoria e filosofia, mas até mesmo com a atualidade, né? Que ele está muito sempre sabendo e acompanhando tudo aquilo que está acontecendo e tendo a sua opinião sempre muito bem embasada. Foi, assim, emocionante, porque eu estava até brincando, conversando aqui, que é The Last Dance, né? A última dança. E a gente teve o privilégio de assistir aqui hoje. O Buffett, desde o começo, se você observar as palavras dele, o que ele tocou muito? Pessoas. Ele falou, não compro empresas, eu compro as pessoas que estão nas empresas. E ele foi conduzindo o evento todo baseado em pessoas. Até que chegou no final, ele fala que, né, o tempo dele está praticamente chegando ao fim e ele indica que o Greg, né, o substitua como CEO da Berkshire. Continuar, né, o legado que eu construí ao longo de toda a minha vida na Berkshire. E acho que, como muitos gestores têm comentado por aí, vai ser muito provavelmente uma administração muito mais focada na execução e na gestão e menos, talvez, no carisma, né? A gente tem que admitir também que o Buffett em si é um showman, né? Não só pela sua inteligência, de novo, e consistência, mas também uma pessoa que dificilmente entra em polêmicas, mas mesmo assim se posiciona sempre de uma maneira muito independente e coerente, né? E é uma voz muito respeitada por tudo que fez aí ao longo de décadas, né?
E se a convenção é um espetáculo de ideias, negócios e tendências, ela também tem seu lado leve, esportivo, que já virou tradição. A famosa corrida de rua Invest in Yourself 5K, um percurso de 5 quilômetros pelas ruas de Omaha, reuniu investidores, entusiastas e até curiosos, num clima descontraído. O nome da corrida não poderia ser mais simbólico. Invista em você mesmo. Foi uma imersão realmente nesse universo do Buffett. A feira na sexta-feira, a conferência, a despedida dele, né, como CEO da empresa, e a gente encerra com esporte, né, como diz no evento, para a gente investir na gente mesmo. Então, eu investi nos meus 5 quilômetros aqui. Warren Buffett, que geralmente dava a largada da corrida, neste ano não participou do evento final, mas deixou lições que essas pessoas aqui vão levar para a vida. Ali, entre suor, esforço e aplausos, fica clara a verdadeira herança do mega investidor. Na cultura de longo prazo, na disciplina e na humildade. Não é só sobre o dinheiro, é sobre propósito. Essa foi a lição aprendida por Bruce Gao, de 16 anos, um estudante chinês nos Estados Unidos. Ele diz que se sente honrado de poder ver e ouvir Warren Buffett e fazer parte do evento. Afirma também que o aprendizado de ser paciente e segurar a ansiedade no mercado é um ensinamento para a vida. Foi inspirador, né? Ele usou palavras bonitas, inspiradoras. A galera saiu de lá cheia de vontade de evoluir, de crescer na vida. Então foi muito legal. Voltar para o Brasil aí de cabeça renovada. Foi um momento muito emocionante, né? O Buffett anunciou o Greg Abel como novo CEO, mas beleza, a Berkshire está resolvida, mas acho que fica um vazio no sentido de quem vai ser o próximo maior e mais influente investidor de todos os tempos. E pra gente, foi uma honra estar aqui e acabar dessa maneira aí com essa corrida. O futuro já está aí. Luiz Barsi faz parte da nova geração de investidores que seguem Buffett e mudam o mercado todos os dias. Quando você é jovem, você tem todo o tempo a seu favor, mas você não tem a sabedoria, você não tem muitas vezes a paciência, que é as coisas para amanhã, e também não tem muito dinheiro, mas você tem o tempo a seu favor, que é determinante. E aí os anos passam, você percebe que precisa fazer alguma coisa sobre o seu futuro financeiro, só que você já não tem mais 20, 30 anos, você já tem 40, 50 anos e o tempo talvez não esteja tanto a seu favor, mas muito provavelmente você tenha maior volume de aporte e a sabedoria a seu favor, né? Então, se puder aliar aí no meio do caminho o tempo, a disciplina e a paciência são características, são ingredientes fundamentais para você ter uma boa performance a longo prazo, né? Então, acho que isso que os jovens estão buscando também é uma palavra de sabedoria. Acho que fico muito feliz em entender que muitos desses jovens se inspiram nas figuras do passado, do presente e vim de pessoas que construíram para espelhar isso e também construir um futuro financeiro brilhante. Eu acho que tem uma série de sabedorias, né? Acho que o Buffett sempre foi muito generoso em compartilhar com a gente. Acho que ele é uma pessoa muito racional, muito ética. Eu acho que ele tem uma simplicidade, né? Um jeito de viver muito bacana. Ele vai acabar doando quase toda a fortuna dele para ajudar outras pessoas, né, necessitadas. Então, acho que ele é um exemplo assim, de pessoas para a gente seguir, tanto como investidor, como ser humano, né? Então, eu acho que são exemplos bons assim, que eu consegui absorver do Buffett. E eu acho que essa frugalidade que fala um pouco sobre a pessoa, sobre a filosofia, e enfim, ele ensina muito sobre filosofia de vida, muito mais até do que investimentos. E aos 11 anos, Matthew já tem suas primeiras ações. Exatamente a mesma idade de Buffett quando começou a investir. Filho do empresário brasileiro Matias, o garoto gosta de Buffett pela simplicidade. Diz que o bilionário é uma pessoa comum, o que ele acha bom. No futuro, se vê também como ele, um cara comum que não pensa em nada grande. I'm not thinking about anything big. Vamos aguardar. Buffett ensinou o mundo a investir no que realmente importa, no tempo, na sabedoria acumulada, na gentileza, na reputação. Sua filosofia é simples, mas poderosa, como esta frase dele. É preciso 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Aos poucos, o mega investidor sai de cena e o que ele construiu permanece.
Uma empresa sólida, uma ética inabalável e milhões de discípulos. Buffett é, acima de tudo, a prova de que pensar, estudar bastante, adquirir conhecimento e agir com integridade ainda são as maiores vantagens competitivas do mundo. Essas são as notícias do dia, pessoal. Obrigado pela presença. Foi um prazer ter a sua companhia neste programa especial. Continue ligado no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, e bons investimentos.